Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre Filipe Drugovich porque é confirmado pelo portal The Race que ele acertou a sua ida para a Andretti na Fórmula E a partir da próxima temporada, 2025-26. Vai ser companheiro do campeão da categoria por essa equipe em 22-23, o Jake Dennis. E assim, um companheiro de alta qualidade, uma equipe que está, acho que desde os primórdios da categoria, olha aqui, eles estavam desde 14 e 15, né? E assim, já teve como melhor resultado nos construtores o terceiro lugar de 22-23, de restos um monte de quintos e sextos lugares, né? A Andretti não se firmou como a melhor equipe da Fórmula E, mas já foi boa o suficiente para produzir um campeão. E a verdade é que assim, o Drugovich já mostrou na chance que teve, né, quando substituiu o Buemi na Mahindra, que ele pode ser competitivo dentro da Fórmula E, largando lá de trás, chegou a figurar em terceiro na corrida, isso com pouquíssimo tempo de conhecimento do carro, né? Agora ele pode construir ali uma história vencedora na Fórmula E, ou ir para outras categorias se aventurar. Nada impede dele ir para o Mundial de Endurance, nada impede dele ir para o IMSA também, né? Se bem que aí pode ter também aqueles conflitos de calendário. Mas a verdade é que, assim, o sonho da Fórmula 1 acho que morreu, né? Acho que está definitivamente enterrada essa possibilidade do Drugovich para a Fórmula 1, que eu acho muito triste, porque muitos pilotos inferiores receberam essa oportunidade, né? Para pensar, do ano que ele conseguiu o título da Fórmula 2, em 2022, a gente teve a entrada do Logan Sargent, a gente teve, eu não sei, agora o Sargent, foi em 2023 que ele entra, porque 22 ainda é o Latifi, né? Mas aí a gente teve também entradas de pilotos como o Nick De Vries, que claramente não deu certo, o Lawson, o Colapinto, muito piloto entrou e, no meu ver, são pilotos inferiores ao Drugovich. O Jack Doohan também entrou. E assim, dói bastante, né? Porque muitos desses pilotos ele ganhou em 2022 na Fórmula 2, mas existe uma culpa maior dele nunca ter alcançado a Fórmula 1, que é a ideia que eles tiveram para, assim, construir esse caminho para a categoria. Eles falaram, não vamos nos vincular a nenhuma equipe, né? Não vamos nos vincular a Red Bull, não vamos nos vincular a Ferrari, não vamos nos vincular a Mercedes, a Alpine, a nada. Vamos tentar estar livres no mercado e torcer para um deles ir atrás da gente, né? Porque, assim, a Red Bull foi atrás do Enzo Fittipaldi para sua academia, por que eles não iriam atrás do Drugovich? Ele disse que teve ofertas. Será que a Ferrari daria com portas fechadas? A Red Bull, que eu já citei aqui, que teve tanta dificuldade de contratar pilotos para a Fórmula 1 recentemente, será que estariam fechados essa possibilidade? A Mercedes, ok, né? Tipo, a gente vê que é um investimento um pouco menor, né, do que faz a Ferrari, do que faz a Red Bull, mas, por exemplo, a Alpine poderia ter feito, tem vários pilotos na academia, é uma equipe que hoje depende muito, né, de vir um piloto lá substituir. O Jack Doohan é um cara que estava assim, parado um ano, foi lá e teve a chance dele. Ok, ficou muito pouco tempo, mas assim, a chance ele teve. A chance dele estar na Fórmula 1 ele teve. Talvez se ele conseguisse responder rapidamente, ele ainda estaria ali. Mas a questão é, o Drugovich não se filiou a ninguém. Ele resolveu escolher a Aston Martin porque na cabeça brilhante do empresário dele, um dos dois pilotos, né, tipo o Alonso ou o Lance Stroll, um deles ou ia basicamente falar assim, eu não quero mais correr na Fórmula 1, como é o caso do Lance Stroll, já me divertiu bastante, agora eu vou fazer outra coisa, vou jogar tênis, porque chegou a ser comentado isso, que o Stroll ia deixar a Fórmula 1 para jogar tênis, né? Que ia dar muito errado, né? Se o cara abandonou a carreira dele de piloto para ser tenista depois dos 20 anos de idade, né? A chance dele conseguir ganhar um Challenger já seria um negócio assustador, né? Ou ele é um tenista extraordinário e o pai falou, nossa, você joga tênis muito bem, eu quero que você seja piloto, que seria uma estupidez danada, mas... fato é, o Stroll não quis desistir, está até hoje na Fórmula 1, vai ficar o quanto quiser. Minha teoria é que o Stroll ainda vai bater o recorde do Fernando Alonso, ele vai poder correr até os 50 se ele desejar. E a gente tem o Fernando Alonso, né, que está com seus 44 anos, e eu acredito que essa era a possibilidade que eles estavam mais olhando. O Alonso vai aposentar em algum momento, uma hora ele vai cansar. Ele chegou até a cansar, mas a Aston Martin está investindo pesado. Eles estão querendo fazer com que o Alonso acredite que daqui a pouco vai ter um carro vencedor ali. Eles contrataram o Adrian Newey, né? Eles fizeram uma nova infraestrutura gigante. Vale lembrar que, assim, até a época de Force India, né, e no início de Racing Point, o galpão era pequenininho, né? Eles não tinham nem túnel de vento, eles tinham que ir até a Alemanha para testar o carro no túnel de vento da Toyota, que eles não renovavam desde 2009, quando deixaram a categoria.
E aí, assim, depois disso, né, veio ali o Lawrence Stroll, o cara construiu simulador, o cara construiu túnel de vento, construiu assim, uma infraestrutura gigante, acho que era 6 vezes maior do que a Force India tinha, né? E assim, isso para começar a construir um carro mais competitivo, fizeram até um baita carro em 2023, matou o Alonso, conseguiu um monte de pódios, mas assim, um carro vencedor, que pode lutar por títulos, ainda não veio. Será que no ano que vem vem, né? Tipo, não vai ter motor Mercedes, né? A Aston Martin escolheu justamente o ano da troca de motores, né? Dos que vão ter mais cavalaria elétrica para ir para a Honda, né? Deixar o motor Mercedes agora é uma notícia que, sinceramente, não dá para ficar muito otimista, né? Para Aston Martin, não sei o que a Honda vai entregar. Por mais que o motor da Honda nesses últimos anos não deixa a desejar, né? Tem até conseguido bons desempenhos. Mas fato é que, assim, o Alonso, ele tá procurando motivação, ele quer muito o terceiro título dele, né? E ele ainda tá rápido, né? Tipo, não é como se o Alonso estivesse andando mais lento, né? Ele talvez esteja, mas ele ainda é rápido o suficiente para a Fórmula 1, ele ainda faz os seus milagres, ele é um cara esforçado, dedicado, ele ainda tem fome de vitória, né? Ele faz a diferença ainda. Então, olhando para tudo isso, assim, ele escolheu ir para uma equipe que talvez é mais difícil dele conseguir, tipo assim, a vaga, porque tem um filho do dono que não sai por nada e tem um bicampeão mundial que não perde a motivação nunca. Ele ficou ali treinando, fez muitos testes e assim, até para dar sorte de ter uma chance, como que teve lá o De Vries na Williams, né? Ele não tem. E acontece de tudo com esses pilotos, né? É o Lance Stroll caindo, machucando o pulso e voltando todo arrebentado, mas com autorização para andar. É o Alonso passando mal, é o Alonso tendo dor nas costas aí na Hungria, né? Tomou um Dorflex, já estava pronto para correr de novo, né? E assim, vai lembrar que quando o Alonso passou mal foi no Brasil. No Brasil poderia ter sido a chance do Drogovic ter pilotado, né? Mas a questão nunca teve essa sorte. Na Haas já teve, entende? O Stroll perdia corridas, né? Antes do Drogovic chegar. Ele perdeu a corrida da Alemanha lá em Eiffel, e o Hülkenberg substituiu ele. E assim, o Alonso, não, o Vettel que perdeu corridas no início de 22, se não me falha a memória. O Hülkenberg começou as 2 primeiras corridas da temporada, no Bahrein e Jeddah. Então, assim, ele não dá sorte, né? Ele não teve bom planejamento, eu não gostei do planejamento de maneira alguma. O piloto do talento dele, duvido que as equipes iam fechar oportunidades para ele. Ele tinha a chance de se filiar a uma academia. Eu não acho que esse tempo, assim, ser terceiranista, influencia nisso. Ele tem que mostrar velocidade e talento, ele mostrou isso, mas no final, assim, é aquele negócio do tipo, as equipes têm medo de contratar um cara fora da árvore, né? Tipo, primeiro eles têm que mostrar para os jovens pilotos que eles vão contratar que confiam neles, que não vão contratar alguém de fora, né? E quando eles fazem isso, é no extremo. Por exemplo, a Red Bull fez isso para trazer o Sérgio Pérez, que era um veterano, entende? Então, assim, o fato é que o Drogovic, ele, ao meu ver, fez uma escolha que ninguém faz, e assim, quem fez não deu certo também. Quem que fez isso e deu certo nos últimos tempos da Fórmula 1? Me expliquem. Quem que foi fazer ali essa ideia de, tipo, não, eu não vou, tipo, fazer parte de uma academia de pilotos e eu vou conseguir entrar na Fórmula 1 desse jeito, né? Ninguém, gente, ninguém. Todo mundo tem uma academia, até o Bortoleto tinha a McLaren, né? Ele podia não entrar de maneira imediata, mas cedo ou tarde entraria, né? Aí veio a Audi e contratou o cara, né? Porque campeão no ano de estreia, aí talvez a única maneira é isso, né? Campeão em ano de estreia de 2024, de 25, de 23 na Fórmula 3, 24 na Fórmula 2, aí dá. Mas ainda assim ele tinha o apoio do Fernando Alonso, isso conta pra caramba. Então, vai para a Fórmula E, espero que seja muito bem cedido lá, vou voltar a ter um motivo para assistir essas corridas, porque assim, eu não gostei tanto do produto Fórmula E nos últimos anos, acho que as corridas deram uma artificialidade, né? Mas, verdade seja dita aí, eu torço pro sucesso dele, né? E assim, eu queria ter visto era mesmo o Drogovic na Indy, né? Mas não tem vaga boa no momento, né? Eu queria que ele fosse para Penske, né? A Penske acho que vai atrás do David Malukas, é o que tudo indica, né? Trocar o Will Power por David Malukas. Boa sorte, Penske. Então, posso queimar a língua também, vai que o David Malukas pilota bem pra caramba, né? Mas é o Will Power, né? Então, gente, Drogovic tá empregado. Ele vai correr em tempo integral lá na Fórmula E. Quer dizer que ele abandona a Aston Martin? Não acho que ele vai continuar andando na Aston Martin, está em uma outra categoria, não impede ele de ser um terceiro piloto, né? O Van Dorn era terceiro piloto da Aston Martin, mesmo quando estava andando no Endurance, só que aí ele vai ter corridas específicas para andar,
E assim, né, vamos ver o que acontece. Eu acho que a sorte dele, e aí não dá para confirmar isso, é que acho que ninguém vai ter muita vantagem de ser o terceiro piloto de uma equipe como a Aston Martin, sabendo que a chance de você entrar no grid a curto prazo é minúscula. Então, agora é ver, né, o que vai acontecer, porque assim, o que com ele lá na Fórmula E, vai lembrar que deve começar em dezembro aqui no Brasil, em São Paulo. Tomara que ande bem, tomara que tenha sucesso mesmo, porque eu gosto muito do piloto. Ele foi um cara assim que, tipo, fazia tempo que um brasileiro não me fazia acordar de manhã, ainda mais para ver corrida de Fórmula 2, que é mais cedo que a Fórmula 1 ainda, mas o Drogovic fazia, e muitas lembranças boas, a vitória dele lá na corrida principal da Espanha, as poles que ele conseguiu fazer, como a da Bélgica, cara, muita história bacana que ele construiu naquela temporada fantástica na Fórmula 2, né? E uma pena que ele não conseguiu a vaga, mas a verdade é que, assim, a gestão dos empresários, para mim, não funcionou. Essa ideia de ficar, assim, desconectado de academias de jovens pilotos, para mim, foi uma ideia péssima. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.